E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje, pessoal, a gente vai dar aquele giro na macroeconomia, trazer alguns pontos importantes para a gente observar, porque entender essa macroeconomia, a gente acaba entendendo justamente como que a gente vai gerenciar o nosso portfólio, como que nós vamos nos expor e quais oportunidades estão se abrindo. Lembrem-se, seus capitalistas, nós olhamos, por exemplo, para indicadores americanos, Estados Unidos. Por quê? Porque entendendo a maior economia, como está a maior economia do mundo, a gente também consegue entender como a gente pode ver aí a macro se comportando e como isso pode respingar aqui no Brasil. Vou te dar um exemplo. Se o mundo está desacelerando, Estados Unidos, Europa, Ásia, se esses players estão desacelerando, significa que o Brasil pode ser afetado. Num primeiro momento, numa fuga de liquidez, a nossa bolsa poderia corrigir, como aconteceu em 2008. Num segundo momento, por exemplo, vendendo menos commodities. Então sempre observar a macro é muito importante, por isso que a gente fala tanto dela, beleza, pessoal? Isso dito, eu tenho um convite para fazer para vocês aqui. Saiu a atualização da minha carteira. Você que quer ver o que eu estou fazendo, você pode se tornar aluno do Clube dos Capitalistas 2.0 e já está disponível essa atualização da minha carteira, inclusive trazendo oportunidades que já começam a aparecer, seus capitalistas. Oportunidades já começam a aparecer para você se expor. E aí eu trouxe algumas nessa atualização aqui. Também comento de janelas de oportunidades que podem estar se abrindo, timing. Então isso é muito interessante, né, pessoal? E claro, além de comentar algumas oportunidades, eu também mostro o que eu estou fazendo. E aí você, claro, pode tomar suas decisões, né? Porque a gente também dá uma leitura macro e tudo mais. Então, muito interessante. E claro, além de você ter essas atualizações bimestralmente lá no Clube dos Capitalistas, você tem acesso às aulas, né? São mais de 100 aulas para você conseguir fazer a sua própria leitura. Use o cupom CRASH, link tá aqui na descrição para você que quer cair para dentro, beleza? E os membros do canal nível 2 ou acima também têm acesso apenas às atualizações, tá bom? Não tem acesso às aulas, apenas ao que eu estou fazendo. Você que não quer entrar para o clube e ter acesso a todas as aulas, mais as atualizações bimestrais, você pode se tornar membro do canal nível 2 e ter acesso às atualizações ali em tempo real, tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui das vendas do varejo americana, que veio acima do esperado. Então vieram acima do esperado as vendas americanas. O esperado era de 1% e veio aqui 1,3%, beleza? Isso aqui, pessoal, é um indicador que, se você olha isoladamente, parece positivo, né? Poxa, então quer dizer que os caras estão vendendo mais, as pessoas estão com dinheiro e, nesse contexto que nós estamos vivendo, não é bem assim. Porque hoje o grande problema é a inflação. Hoje a missão do Fed é você induzir a economia para uma recessão. Porque essa economia entrando numa recessão, você induzindo as pessoas a consumirem menos, você controla ali a inflação. Essa que é a ideia do Banco Central americano, por isso que eles estão fazendo essas políticas contracionistas, beleza? E quando a gente vê esse indicador de varejo apontando alta, isso indica aí, pessoal, que a inflação pode aí não ser tão passageira. Ela pode continuar persistente. As pessoas receberam muito dinheiro, as pessoas estão queimando muita parte desse dinheiro, né? Claro, isso fez a economia bombar, mas a conta chega. E eu já vi alguns indicadores do endividamento dos americanos muito elevado, gasto com cartão de crédito muito elevado, e também, pessoal, a poupança dos americanos estão caindo, né? Então, ver um indicador como esse isoladamente parece positivo, porque a economia ela está crescendo, mas olhando num contexto de inflação, isso aqui não é muito positivo. Pode fazer com que a inflação persista, pode fazer com que o Fed tome aí medidas, né, de elevação de juros mais persistentes, até que a economia caia para uma contração. A gente já vai aprofundar essa questão. Então aqui, pessoal, um ponto interessante de a gente observar. S&P 500, os capitalistas, S&P 500, você imagina, reagiu positivamente a esse dado? Não. Hoje o S&P, a bolsa americana que carrega as 500 maiores empresas americanas, está caindo 0,83%, pessoal. Me parece que está prumando fazer aqui um engolfo de baixa, né? Então muita atenção aqui no S&P. Será que o rally acabou, pessoal? Esse rally de baixa, será que acabou? Ou ele vai dar uma respirada aqui para vir ainda buscar esses 4.100 pontos, né? Então vamos observar esse movimento, mas independente do que acontecer aqui,
se ele vai vir buscar essa região ou já vai engolfar aqui, pessoal, eu acredito que ele ainda vem buscar o fundo desse canal para continuar a baixa, tá? Muito bem, então aqui as vendas do varejo, né, que eu falei para vocês. A inflação do Reino Unido, pessoal. Inflação do Reino Unido. Aqui a gente observa muito a macroeconomia, tá? Então, não é só os Estados Unidos que está tendo essa política induzindo justamente a economia para uma recessão. Você observa também a Europa fazendo isso. E a Europa tem todo o problema lá da G, né? Tem todo o problema da G entre a Rússia e a Ucrânia. Então, isso, né, está fazendo, por exemplo, problemas logísticos, problemas ali de energia. Então, tudo isso vai dificultar o crescimento lá da Europa. E mesmo assim, pessoal, eles estão com uma inflação muito elevada. Por quê? Porque, por exemplo, o custo das coisas aumenta, né? E eles também fizeram uma expansão monetária muito grande e demoraram muito tempo para fazer esse aperto monetário, para voltar, para começar a subir os juros, né? O Brasil foi um dos primeiros. Aí, depois veio lá os Estados Unidos, muito atrasado. E daí, os Estados Unidos já estavam atrasados. Aí veio a Europa. Aí o Reino Unido ali começou a... Aí daí veio o Reino Unido ali, os players europeus a subir os juros, né? Mas eles demoraram muito para fazer isso, pessoal. Então, a inflação esperada era 0,7 e veio 11,1 no acumulado de 12 meses. E aí você vê na sua tela a escalada da inflação no Reino Unido, certo? Então, realmente, lá eles vão ter que induzir essa economia para uma recessão e isso não vai ser nada legal, seus capitalistas. Não vai ser nada legal, porque se a Europa entra em recessão, se os Estados Unidos entram em recessão, o mundo está entrando em recessão. Nós observamos a China com alguns indicadores desacelerando, e isso pode afetar inclusive o Brasil. O Lula está entrando com aquela autoconfiança, achando que ele vai ter o mesmo governo que fez em 2006, 2005, onde a China estava carregando o mundo porque ela era um gigante, ela estava crescendo, e não vai ser bem assim, seus capitalistas. Porque hoje o mundo não está crescendo tanto quanto naquela época e porque a gente também não tem a China com PIB lá de 10, 11% ao ano, né? Então nós não temos mais essa realidade, a realidade hoje é outra. Então é isso que a gente tem que observar, porque observar a macroeconomia é também saber o que a gente vai ter aí de consequência no Brasil. Essa que é a grande jogada. E quando a gente entende as dinâmicas, quando a gente vai tendo background, vai tendo conhecimento, vai lendo indicadores, você vai conseguindo tomar melhores decisões. Por isso que o conhecimento sempre é o melhor investimento. Porque é com ele, com o conhecimento, que você vai tomar melhores atitudes, melhores ações. Essa que é a grande jogada, né? Então, muito bem, pessoal. Até postei lá no meu Instagram esse post aqui, trazendo as curvas de juros se invertendo. Então, mais inversões na curva de juros acontecendo hoje, post do Tavi Costa da Crest Capital. As taxas dos juros do Fed, pessoal, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. A taxa de juros do Fed está acima dos juros de 30 anos pela primeira vez desde a recessão de 2020. 62% da curva do Tesouro Americano está invertida. O que essas inversões, Gabriel? Geralmente, quando você pensa em emprestar dinheiro, aonde está o maior risco? O maior risco está no curto prazo ou no longo prazo? Qual que é o maior risco para você? O maior risco para você está no longo prazo. Por quê? Porque quanto mais, né, demorar para pagar, mais treta pode acontecer, mais chances da pessoa te dar um calote. Então, geralmente, o maior prêmio, né? E claro, você também está sem o seu dinheiro, você tem um custo, né? Por você ter emprestado aquele dinheiro, um custo de oportunidade. Então, quanto mais tempo você fica sem o seu dinheiro, maior vai ser o prêmio que você vai exigir. Quando as curvas se invertem, é o contrário. A taxa maior exigida é no curto prazo e não no longo prazo. Por isso que elas se invertem. Por quê? Porque o risco está maior no curto prazo. O mercado exige uma taxa maior no curto prazo. E é isso que está acontecendo. 62% das curvas do Tesouro Americano estão invertidas. Ou seja, título lá de 3 meses, vários títulos estão de curto prazo estão pagando mais do que os títulos longos. E geralmente quando essas curvas se invertem, aí significa que entre 6 a 18 meses ocorre uma recessão.
E o mercado sempre antecipa recessões e nesses momentos a bolsa tende a cair. O que, claro, são oportunidades, porque as crises são oportunidades, as crises são maravilhosas para quem se prepara, para quem busca o conhecimento e para quem se antecipa. Então essa que é a grande jogada. Então esse vai ser o canal mais feliz do Brasil nas crises, porque a gente está se preparando para ela há muito tempo. E você está convidado a se preparar junto com a gente. Então isso, pessoal, apenas acrescentará a nossa tese pessimista com relação às ações americanas, é claro. Então o mercado está acreditando que o risco está maior no curto prazo. Então a gente pode ver as ações americanas caindo ainda mais, seus capitalistas. E, é claro, a renda fixa se beneficiando aí nesse caso, né? E a gente já vê, pessoal, aquela questão do ciclo Hope acontecendo. Então, o ciclo Hope, pessoal, ele está acontecendo diante dos nossos olhos. O ciclo Hope é aquelas peças, né, do quebra-cabeça que eu já expliquei para vocês aqui no canal, aonde uma peça vai empurrando a outra. E você consegue entendendo, então, esse ciclo Hope, você consegue entender justamente em que momento do ciclo você está. E quais outras peças, né, quais são as próximas peças a caírem. Então a gente já viu a peça do mercado imobiliário caindo, certo? Tá aí o interesse, né? Então aqui, como eles chamam, né, o tráfego de compradores de construtores residenciais atingiu o nível do início de 2008, pessoal. Um dos menores níveis. E aí ele está questionando aqui, né, se as pessoas não... Ele não tem certeza se as pessoas estão entendendo a complexidade, o quão ruim vai ser essa recessão. Tá? Então vai ser bem complexo, na verdade, aí, pessoal. Fiquem espertos, tá? Então já está acontecendo um crash no mercado imobiliário americano. A bolha já está estourando no mercado imobiliário americano. E essa é uma das primeiras peças. Para quem já estudou esse assunto, meu, esse assunto é fantástico, pessoal. Isso é lindo. Que você consegue entender exatamente como as coisas vão caindo e aí você não entra em pânico, porque você sabe o que está acontecendo, né? Essa que é a grande jogada de você ter o conhecimento. E por isso que quem tem o conhecimento muda de patamar nesses momentos. Por isso que os grandes milionários, os bilionários, as grandes famílias, né? Eles têm o conhecimento e por isso que eles se beneficiam desse momento. E o povão aí acaba se lascando que não tem esse conhecimento, né? Por isso que eles deveriam ir atrás dele. Então, olha, a Amazon, ela está confirmando que vai começar a demitir as pessoas em massa. A gente já viu a Meta fazendo isso. Mas essa aqui é só o início da terceira peça caindo. Terceira peça caindo. Então, ó, fontes dizem que 10 mil funcionários foram afetados. Especialmente na equipe de dispositivos e serviços da empresa. Então começou a onda de demissões, pessoal. A Meta vai demitir 10 mil e a Amazon mais 10 mil. E não é empreguinho de flipador de hambúrguer do Mac. São empregos que pagam bem. As empresas tech pagam muito bem. E são empregos high level, de alto nível, né? Então, no caso da Meta, provavelmente na Amazon aqui também. Então, isso vai impactando a economia e vai empurrar a próxima peça. A primeira peça já caiu, como eu falei. A terceira está caindo. E a gente fala mais sobre o ciclo Hope nessa aula aqui, que tá incrível, pessoal, lá para os alunos do Clube dos Capitalistas. E também tem essa aula aqui, ó, correlação de taxa de juros com alta das bolsas, que também é fantástica, beleza? Esse módulo libera depois de uma semana, tá? Mas tem muitos conteúdos aqui para você explorar. Inclusive, aqui a atualização da carteira já tá aqui. Oportunidade se abrindo, carteira do milhão, também tá a atualização para os alunos do clube. Cai para dentro? Aqui, além de você aprender a montar a sua carteira antifrágil, você também vai aprender sobre as bases econômicas. Isso aqui vai te dar muito background para tomar suas próprias decisões. Gente, é um treinamento completo que eu fiz com muito carinho aí para vocês, tá? Tem aqui vários conteúdos, então, tem as opções também aqui para você aprender a ganhar com as altas e com as baixas do mercado. Tem as opções também para você apostar, por exemplo, contra o mercado. Aqui você vai aprender a garimpar as suas opções, né? Tem o módulo de criptomoedas. Então tem muita coisa bacana, tem os ciclos macro aqui, né? Os indicadores de ciclos macro, para você saber em que momento do ciclo que você tá. Então é um treinamento muito completo para você aí investir como um verdadeiro capitalista malvadão, hein? Ó, para você que quer entrar no clube, só clicar aqui em comprar agora e não se esqueçam de colocar o cupom. Tem o cupom CRASH, para você garantir 50% de desconto na entrada do clube, beleza? Você pode pagar com cartão de crédito, Pix. Aí, ó, você vem aqui, tem um cupom de desconto e vai digitar CRASH, beleza? Digitou CRASH, aplicar,
Pronto, tá feito o desconto e o acesso é vitalício, beleza? Acesso vitalício aí no Clube dos Capitalistas 2.0. E também tem lá o grupo do WhatsApp com os alunos para você trocar ideia e tirar suas dúvidas, tá bom, pessoal? Clube dos Capitalistas, muito conteúdo bacana. Tem aquela atualização da minha carteira para vocês que eu mostrei. Tem também aí várias aulas com indicadores que vão explodir a tua cabeça e você vai conseguir aproveitar as crises. Porque é nas crises que moram as grandes oportunidades para você mudar de patamar. É quem plantar agora, é quem saber exatamente aonde plantar agora, que vai mudar de patamar a partir de 2025. Não tá tão longe, seus capitalistas, mas você não pode perder essa chance. Porque essa janela de queda, de contração econômica, ela acontece de década em década. Então, se você perder por bobeira essa janela agora que está se abrindo na sua cara, você vai ter que esperar aí mais de 10 anos para ela se repetir. E em 10 anos, se você entrar agora e fazer o que precisa ser feito agora, você muda de patamar. Mas tem que fazer hoje, tem que começar a fazer o que precisa ser feito hoje. Tem que tomar uma atitude. Quem tomar atitude, em 2025 vai estar fazendo churrasco com os capitalistas malvadões. Que quando a gente bater na nossa carteira do milhão, R$1 milhão, na carteira que eu faço acompanhando com vocês, a gente vai fazer um churrascão e vou convidar todos aí, os alunos, todos os membros do canal. A gente vai fazer um puta festão, beleza, pessoal? E claro, só vai entrar quem fez acontecer. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.